Charlotte Fig foi uma menina nascida no ano de 2006 que, desde muito cedo, já mostrava indícios da síndrome de Dravet, um tipo raro de epilepsia. Aos 3 anos, ela tinha até 300 convulsões por semana. Teve que usar cadeira de rodas, sofreu uma série de paradas cardíacas e mal conseguia falar. Os pais de Charlotte já haviam tentado de tudo para reduzir os sintomas. Acupuntura, dietas das mais diversas e uma série de medicamentos alopáticos que não funcionaram na filha. Foi depois de muita tentativa com outros métodos que a família, quando a menina tinha 5 anos, recorreu às lojas de cannabis medicinal, ilegais na época. 2 anos depois de começar a tomar o óleo de cannabis, ela ficou praticamente livre das convulsões e conseguiu andar, conversar e se alimentar. Sua história, exibida em um documentário da rede americana CNN, inspirou e encorajou muitas pessoas a buscar o tratamento com a cannabis medicinal e levou ao desenvolvimento de uma nova variante da planta rica em canabidiol, batizada com o nome da menina, Charlotte's Web. A utilização de cannabis dentro de projetos terapêuticos é uma questão historicamente polêmica e envolve uma série de disputas do campo da medicina, do direito, da política e da moral. Mas o que já sabe sobre essa planta, seus efeitos e o que ela realmente causa dentro da nossa sociedade? Eu sou a Maria Clara Thallinger Vallone e na minha iniciação científica eu busco responder como os diferentes usos, a regulamentação e a descriminalização da maconha e seus usos terapêuticos podem influenciar no bem-estar da população brasileira. A cannabis nada mais é do que o nome botânico de uma planta do gênero Cannabaceae, originalmente típica na Ásia, na região do Nordeste da África e no leste europeu. Existem predominantemente 3 espécies de cannabis: a cannabis sativa, do leste asiático e Egito Antigo, a cannabis indica, da região Ásia Meridional, e a cannabis ruderalis, da Europa Oriental. Hoje em dia, porém, as divisões da maconha são praticamente inexistentes, pois a maconha híbrida é muito predominante e possui diversas propriedades das diferentes maconhas. Essas propriedades da maconha pertencem a substâncias que atuam principalmente no nosso sistema endocannabinoide. Esse sistema presente no nosso corpo humano desempenha um papel fundamental na manutenção da homeostase do nosso organismo, como o processamento emocional, controle do apetite, modulação de dor, regulação do sono, fixação de memória e aprendizado, respostas imunológicas e inflamatórias e entre vários outros. Esse sistema endocannabinoide, o SEC, consiste em uma vasta rede de sinais químicos e receptores celulares que estão densamente compactados em nossos cérebros e corpos. Esses receptores, chamados de receptores canabinoides, no sistema nervoso central, são do tipo CB1 e têm muita relevância dentro do controle dos níveis e da atividade sináptica da maioria dos neurotransmissores. Assim, podemos dizer que ele regula as atividades homeostáticas através do feedback imediato, isto é, aumentando ou diminuindo a atividade de qualquer sistema que precise ser ajustado, seja a fome, a temperatura ou o estado de alerta. Um segundo tipo de receptor canabinoide é o CB2, que atua nos órgãos do sistema nervoso periférico, principalmente nos tecidos imunológicos, e é fundamental para ajudar a controlar o nosso funcionamento imunológico, uma vez que desempenha um papel determinante na modulação da inflamação e contração de dor. Para estimular esses receptores, o nosso corpo produz moléculas chamadas de endocannabinoides, que são estruturalmente muito similares a certas moléculas de cannabis, chamadas de fitocannabinoides. A semelhança entre elas é tanta que essas partículas da planta podem se ligar a receptores de CB1 e CB2, assim podendo modular o sistema endocannabinoide que originalmente só funcionaria com os nossos próprios endocannabinoides humanos. Dessa forma, os principais fitocannabinoides da maconha, THC, que tem afinidade com CB1, e CBD, que tem afinidade com CB2, podem ser utilizados para diversos tratamentos terapêuticos. Para a médica prescritora de maconha Alice Poultose, as substâncias da planta podem ter vários efeitos. O CBD ele tem um potencial anti-inflamatório muito importante, ele pode ajudar na ansiedade,
Ele ajuda muito nas crises de epilepsia. Já o THC, ele é mais psicoativo que o CBD. Ele é um analgésico muito importante, ajuda na questão de náuseas, apetite. Está sendo estudado um possível efeito antitumoral do THC, mas está sendo estudado ainda. Para manejo de dor, ele é muito importante. Pode ajudar no sono, no estresse. De acordo com especialistas como a doutora Poltozzi, há sim riscos no uso da substância, assim como toda medicação. Alguns pacientes, por exemplo, pacientes que têm predisposição à psicose, talvez possam desencadear alguma crise com o uso de THC. Pacientes crianças, a gente ainda também, né, evita o uso de alto THC em crianças, a não ser que o benefício, né, supere o risco desse uso. Mas os riscos do uso terapêutico basicamente é essa, né, de fazer um uso de um extrato ou de uma planta que não seja mais adequada para ti. Ainda assim, é uma planta muito segura de ser utilizada, tá? A gente não tem nenhum registro no mundo de morte por maconha, nunca ninguém morreu por isso. Às vezes, numa criança com epilepsia, se a gente tenta ajustar um pouco o THC, a gente pode desencadear uma crise, mas isso pode acontecer mexendo com qualquer medicação, então não pode dizer que foi causada pela maconha, né? Sim, por um ajuste de dose que acontece com remédios no normal. Em relação aos riscos de vício em maconha, há estudos hoje que dizem que ele é uma dependência muito mais psicológica do que química. A maconha, ela não mexe na nossa liberação de dopamina no cérebro, tá? Então, ela é uma planta que ela não causa um vício tão forte quanto outras medicações e substâncias, tá? Como outras drogas também. Por exemplo, em comparação ao crack, né, ou a cocaína, e até mesmo do álcool, a maconha, ela não causa essa descarga de dopamina e de prazer. Mas então, por que atualmente temos essa visão tão estigmatizada e maléfica da planta? Na verdade, não foi sempre assim. A cannabis sempre foi uma planta muito versátil, utilizada em várias sociedades ao longo da história, para uma variedade de propósitos. Uma das primeiras referências ao seu uso está em um manual de um médico chinês que retoma a cerca de 2.700 anos antes de Cristo. Esse documento histórico afirma a sua utilidade no tratamento de reumatismo, gota, malária e, curiosamente, distração. Tudo documentado pelo imperador chinês Shen Nung, conhecido como o pai da medicina chinesa. Além disso, a planta era extensivamente utilizada na navegação, indústria têxtil e como papel. Na Suécia, por exemplo, uma tapeçaria viking de 3.000 anos foi descoberta, em parte feita com cânhamo. Indo até mais recentemente na história, foi descoberto que os primeiros esboços da Declaração de Independência Americana foram feitos em papel de cânhamo. Durante o desenvolvimento industrial no início do século XX, a indústria farmacêutica, em destaque americana, tinha inclusive como um dos seus produtos vários derivados da maconha. Esse setor nunca conseguiu se fortalecer tanto no Brasil, mas caminhava para esse desenvolvimento com iniciativas de implementar o seu cultivo como uma produção de mercadorias de cannabis, por exemplo, pela Feitoria do Linho Cânhamo, uma fazenda no Rio Grande do Sul. Foi só em 1937, nos Estados Unidos, com o apoio financeiro de empresas petrolíferas farmacêuticas, que Harry Anslinger, chefe do Departamento Federal de Narcóticos dos Estados Unidos e investidor no setor da celulose, propôs ao Congresso a Lei de Imposto sobre a Maconha, que proibiu o cultivo, a distribuição e a comercialização da maconha de modo a invisibilizar o seu uso terapêutico e industrial. Assim, acabou convencendo o Congresso a proibi-la, mesmo sem argumentação científica e de modo contrário à Associação Médica Americana, que negava a relação direta entre o perigo e o uso da planta. Para especialistas como o promotor e psicanalista Luiz Roberto Joaquim, as motivações por trás de todas essas tomadas de medidas têm uma finalidade muito mais complexa. Quando você analisa o momento histórico em que as drogas passaram a ser proibidas, tem muitos relatos já hoje que demonstram que esses movimentos eles tiveram sim um caráter de marginalizar uma população que estava fazendo uso das substâncias. E naquele momento, quem precisava ser banido de alguma forma, ser marginalizado, eram as pessoas pretas. Então você pode também entender o proibicionismo como uma atitude de racismo na sociedade.
O próprio Esslinger investia nas indústrias petrolíferas e fabricadoras de papel de celulose e fazia essa relação direta entre a cannabis e o suposto perigo da população negra estadunidense. Ele disse uma vez, abre aspas, a maconha é uma droga viciante que produz em seus usuários insanidade, criminalidade e morte, e fazia com que mulheres brancas tivessem relações sexuais com negros, fecha aspas. Assim, o interesse econômico se juntou com ideologias racistas e elitistas e, convenientemente para a população branca e socialmente privilegiada, a maconha foi marginalizada e demonizada juntamente à população racialmente oprimida por um processo fundamentalmente reforçado por instituições de influência social, cultural e política, pelo uso de propagandas, representações cinematográficas e até explicitamente o combate a seu uso pela ONU, na Convenção Única sobre Entorpecentes, em 1961. Em relação ao encarceramento, por exemplo, vemos essa desigualdade de tratamento muito marcante. Apesar do assunto ainda estar em discussão no STF, atualmente a condenação de alguém por porte de maconha depende da classificação como traficante ou usuário. Um estudo da ABG mostra que uma pessoa branca precisa ter, em média, 80% a mais de maconha consigo para ser considerada traficante em comparação com uma pessoa negra. A gente tem hoje um número de pessoas encarceradas que é bastante expressivo. O Brasil, salvo engano, acho que é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. E justamente também pelas outras questões sociais que o Brasil tem, boa parte dessas pessoas que estão encarceradas são pessoas pretas e de uma condição social e econômica vulnerável. Tem várias questões assim, que aparecem, né, que fazem com que a gente precise pensar hoje em dia, afinal de contas, se o objetivo de proibir o uso de algumas substâncias foi benéfico para a sociedade. Porque se você pensar, bom, o número de drogas aumentou, uma boa parcela da população hoje está vivendo de maneira encarcerada. Será que de alguma forma isso produz algo de positivo na sociedade? Tentou-se fazer uma política pública, proibir um monte de droga. Qual foi o resultado disso no passar de 80 anos? O que aconteceu com a sociedade? A proibição fez com que a sociedade fosse mais saudável? Acho que a resposta clara é não. Esses questionamentos que buscam desconstruir o proibicionismo enquanto consenso são muito importantes para encaminhar o Brasil para uma melhor regulamentação do uso da maconha que busque melhorar e promover o bem-estar da população brasileira com menos preconceitos. Espero que tenha dado uma ideia melhor de qual é o papel da maconha dentro da nossa sociedade e qual ela poderia ter. Obrigada pela atenção e até a próxima!